gurizada colorada, guris e guris do nosso querido Esporte Clube Internacional. Bom, eu vou fazer um comentário, né, do jogo entre Juventude e Internacional. 1-1. Os dois precisavam ganhar e acabaram empatando. Eu quero combinar com vocês duas coisas. A primeira é a seguinte: eu não vou cobrar absolutamente nada de Ramon Dias e do seu filho Emiliano. Tiveram um pequeno treino rapidinho, apronto, né? Não pode ser cobrado nada deles, tá certo? Porque aquelas instruções no meio tempo e na beira do campo, na verdade, não rendem muita coisa. Bom, a segunda coisa é o seguinte: eu comento sobre o Esporte Clube Internacional, um clube gigante. Então vocês precisam entender, né, que eu nivelo sempre por cima. Né? Eu cobro demais, sou exigente demais com um tremendo clube que é o nosso querido Colorado. Então eu não engulo qualquer coisa, entenderam? Então vocês precisam entender isso quando eu me posiciono em relação ao Internacional. Bom, o jogo, na verdade, foi muito ruim para o Internacional. O Internacional saiu jogando com aquele time que nós já havíamos anunciado no pré-jogo, ou seja, com o Antony, o Benítez, Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick, e na frente Carboneiro e Borré. Um 4-4-2. Muito bem. Mas eu não quero, né, fazer cobranças. Como eu já disse, não quero fazer cobranças em cima do Ramon Dias e do seu filho Emiliano. Creiam, no próximo jogo, aí eu já vou começar a cobrar. Aí a coisa vai mudar de figura. Hoje eu vou deixar por conta do grupo, do elenco, do time do Internacional. Bem, no primeiro tempo, a pergunta a se fazer é o seguinte: quem foi pior? Juventude ou Internacional? O Juventude jogou como time rebaixado, né? Como time rebaixado. E o Internacional jogou, como sempre, nada. Absolutamente nada. Todas aquelas figuras que nós já conhecemos, Alan Patrick, Bruno Henrique, todo mundo sumido, desaparecido do jogo. No primeiro tempo, o Internacional fez 3 finalizações a gol. 3 finalizações, sendo que uma entrou, né, do Alan Patrick. Muito bem, uma jogada individual do Carboneiro, todo o mérito para o Carboneiro, né, e o Alan Patrick estava ali na sobra, fez o gol. Mas foi um primeiro tempo muito ruim, uma coisa impressionante. Aquilo que eu falei lá no comentário pré-jogo, né, que eu questionei e aconselhei a todo mundo prestar atenção para ver se iria mudar a postura dos jogadores individualmente, não mudou nada. O Internacional continua com o mesmo joguinho mole para cá, para lá, para cá, para lá. Ah, é culpa do Ramon Dias? Não, não é não. Não é não, porque realmente eles não tiveram tempo de fazer absolutamente nada. Hoje eles viram, né, na verdade, o pepino que eles têm na mão, que é tentar arrumar, né, esse time com esse elenco chumbrega do Internacional. Bem, no segundo tempo, o Internacional baixou as linhas todas, né? Não vou nem, novamente, vou repetir, né? Não vamos citar aí o Ramon, mas o Internacional baixou as linhas todinhas,
E o Juventude naturalmente cresceu. Né? Porque no nosso futebol hoje em dia é o seguinte, o pessoal diz assim, no segundo tempo o Juventude melhorou. Não, o Internacional baixou as linhas todinhas e deu campo para o Juventude jogar. Né? Eu estou comentando acerca do Internacional. O Juventude não é problema meu. Né? E o Internacional é campeão mundial da FIFA. O Juventude, com todo o respeito de um excelente clube que é, no máximo que ele conseguiu foi uma Copa do Brasil. Então a diferença é muito grande, muito grande. O Internacional tem que jogar muito mais que o Juventude, muito mais. Eles jogaram hoje do mesmo jeitinho de sempre. Alan Patrick sumido, desaparecido, o Bruno Henrique não produz nada, o Romero jogou um pouquinho melhor que os dois no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu, desapareceu. E sempre esse problema, essa postura desse time, desses jogadores desleixados, desinteressados. No segundo tempo, houveram substituições. Eu nem vou falar que foi o Ramon Dias ou o Emiliano que substituíram. Houveram substituições. Porque, na verdade, eles nem têm muita noção ainda do que está fazendo, ou do que estavam fazendo. Vão ter já no próximo jogo. Bom, o Tabata entrou no lugar do Bruno Henrique. E o Ronaldo entrou no lugar do Romero. O Internacional hoje jogou com 6 reservas. Então, quer dizer, já é um time ruim jogando com o time titular. Imagina com 6 reservas. Muito bem, mas enfim, era o que o Ramon e o Emiliano tinham. Então, vamos lá com o que a gente tem. Bem, mas como eu já havia dito, houveram então 4 substituições aí no segundo tempo. O Tabata substituiu o Bruno Henrique e o Ronaldo substituiu o Romero. Eu vou usar um termo bem gaúcho, bem nosso. Tiraram 2 nabas e colocaram outras 2 nabas. É isso mesmo. Infelizmente é isso aí. Depois trocaram o Vitinho pelo Alan Patrick, que joga bolinha de gude hoje em dia, E tiraram o Carboneiro e colocaram o Ricardo Matias, que também não produz coisíssima nenhuma. E o jogo, se desenrolou no segundo tempo dessa forma. O Juventude em cima, pressionando, conseguiu fazer um gol, Teve um gol anulado, mas a gente não discute. O VAR disse que estava impedido, então ok. Mas o Juventude conseguiu empatar e pressionou o Internacional a partir do momento em que o Internacional baixa todas as linhas no segundo tempo e dá campo para o Juventude seguir jogando. Bom, então vocês vejam que é um problemaço para o Ramon, para o Emiliano e para nós, torcedores. Nós que somos apaixonados pelo Internacional, estamos sofrendo com esse elenco horrível, comandados pelo nosso terrível presidente Alessandro Barcelos, pelo Bisol, pelo D'Alessandro, pelo Mazuco, enfim. Essa lambança toda, porque o time do Internacional é uma lambança. E eu fiz questão de falar para vocês lá no começo do comentário, que eu queria combinar com vocês isso. Vocês precisam entender, eu comento sobre um tremendo clube. Eu não comento jogo de um clubezinho desse tamanho. Eu comento o jogo de um tremendo clube, que é o Esporte Clube Internacional. Alguns de vocês, e eu até acredito nisso, e acho lamentável que alguns de vocês vão se acostumando, e vão normalizando essa postura horrível desse elenco e desse time. O Alan Patrick vai lá, faz um golzinho, o Alan Patrick não joga mais nada.
não joga mais nada, tem que ir para o banco. Aí eu não sei se o Ramon e o Emiliano vão ter coragem de botar o Alan Patrick no banco, mas tem que ir para o banco. Acabou, ele mais um monte. Tem que acabar isso. O Internacional, gente, o nosso clube é tremendo, é grande. É um Internacional. Nós não estamos torcendo para um timezinho, um clubezinho do interior, não. Nós estamos torcendo para um clube campeão mundial da FIFA. Então não pode ser mais assim. É claro que nós vamos tentar dar crédito ao Ramon e ao Emiliano, até porque eles podem alterar algumas coisas, mas me parece que nesse jogo ficou claro, eles não vão alterar essa postura dos jogadores. É bolinha para um lado, é bolinha para o outro lado, uma morosidade na transição, da bola sair da defesa para o ataque, não se tem velocidade. Um jogador que consegue produzir um pouquinho é o Carboneiro, porque tem um pouquinho mais de velocidade. Não é um craque, mas consegue, né, partir para o X1 e quebrar uma linha, tal, essa coisa toda. Mas afora isso, o Internacional é muito mole, muito mole. E nós vamos ter que aguentar isso, porque agora, daqui para o final do ano, é isso aí que está aí, pô. Né? E vamos ter que torcer por um milagre, né, que o Ramon e o Emiliano consigam, de alguma forma, motivar essa turma aí. Né? Acho que puxão de orelha eles não vão dar, né? Eles não vão, né, dar uma engrossada com eles no vestiário, para essa turma tomar vergonha na cara e honrarem a camisa do Internacional, que é grandiosa, é pesada. E esses mulambos aí, essas nabas, não têm honra suficiente, né, para vestir a camisa do Internacional. Mas enfim, vamos em frente. O jogo foi ruim, muito ruim para o Internacional. Segundo tempo, o Internacional não finalizou em gol. Preste atenção, o Internacional não finalizou em gol. Então é um absurdo, um absurdo. Mas como eu disse, estão isentos hoje, né, o Ramon e o Emiliano. Mas eles que se preparem, porque no próximo jogo aí vai ter cobrança. Vocês vão ter que começar a mexer com isso. Até porque esquema tático, né, posicionamento em campo, essas coisas todas, precisa treinamento, precisa isso, precisa aquilo. Mas para dar um puxão de orelha, não precisa de tempo, não. Precisa de tempo, não. Né? Para correr em campo, para ter vergonha na cara, não precisa de tempo, não. Basta um bom chicote. Chicote mesmo. Né? Ou então vai para o banco. Tá certo? É isso aí. Bom, gente, infelizmente não conseguimos ganhar, né? Eu estava contando com uma vitória, mas infelizmente não conseguimos, né? Ficamos, dependendo aí dos próximos resultados aí dos concorrentes, podemos ficar mais pertinho ainda da linha, né, do rebaixamento. Tá certo? Bom, nós nos vemos então no próximo comentário, no nosso próximo pré-jogo, tá certo? Eu fiquei muito feliz aí de estar podendo falar com vocês, né, e transmitir para vocês isso. Me perdoem se de repente eu me exalto um pouquinho, eu não me exalto demais, mas se eu me exalto um pouquinho é porque dói no coração ver o nosso querido Colorado jogando desta maneira. Tá bom? Abraço a todos, saudações coloradas e até a próxima.